Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana, sou professora de Física e na aula de hoje eu queria falar um pouquinho sobre casa e eletricidade. Nessa aula eu quero trazer para vocês onde a gente acha a eletricidade que está no nosso cotidiano e em casa, beleza? Para isso, eu programei a gente trabalhar por tarefas que a gente vai fazendo durante o dia até chegar no horário, né, de ir para a escola. Então, o que vocês fazem antes de vir para a escola? Vocês têm que acordar, tomar o banho e tomar o café da manhã, beleza? Então vamos ver o que a gente usa de eletricidade no momento em que a gente acorda. Bom, a gente acordou e supondo que a gente dormiu no período total, né, de 12 horas. Então primeiro a gente acordou e tá escurinho, a gente vai ligar a lâmpada. Como a gente acordou no meio da noite, estava meio frio, a gente ligou o aquecedor. Agora a gente acordou de verdade, a gente precisa desligar o aquecedor da tomada. Então a gente ligou a lâmpada, desligou o aquecedor e a gente vai tirar o carregador, o celular do carregador, né? Porque você foi lá, durante a noite se preparou para dormir, escovou os dentes, pôs o celular para carregar, dormiu, agora está na hora de tirar o celular do carregador. Depois do momento de acordar, né, a gente vai tomar banho. Quando a gente chega no banheiro, qual é a primeira coisa que a gente faz? Ligar a lâmpada. Depois que a gente liga a lâmpada, a gente usa o chuveiro, um chuveiro elétrico, né, para tomar banho. E como tá frio, precisa secar o cabelo. Então, no banheiro a gente usou a lâmpada, o chuveiro e o secador de cabelo. Gente, ali tá chuveiro elétrico e o secador de cabelo por 30 minutos, só pra gente poder fazer uma estimativa, beleza? Não é um incentivo nenhum para ninguém usar o chuveiro por tanto tempo assim, ok? Depois de a gente acordar, tomar banho, a gente vai pro café da manhã, né? Então você chega na cozinha, liga a lâmpada, decide esquentar o leite no micro-ondas, fazer um sanduíche quentinho de queijo numa sanduicheira, esquenta a água para passar o café na chaleira elétrica. E depois que você foi lá, preparou o café, tomou o café tranquilamente com a família e tudo, você vai lá e lava a louça na torneira elétrica. Então, o tempo que a gente gastou na cozinha, mais ou menos, foi de 1 hora. Então, o objetivo dessa aula mesmo é para vocês entenderem o que a gente usa de eletricidade, como que ela está envolvida no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba, né? Porque é muito natural a gente pegar, liga a TV, ligar a luz, ligar o celular na tomada, mas a gente não se liga que a gente está gastando energia elétrica, certo? Então, quando a gente entra num cômodo, a gente vai lá, liga a luz, sempre tem que lembrar de tirar as coisas da tomada, desligar as luzes do cômodo que a gente sai. E para isso, a gente precisa saber como que acontece e como que a gente calcula essa energia elétrica que a gente gasta durante todo esse processo, né, do cotidiano. Então, vocês têm que lembrar que a gente já viu em aulas passadas que a energia ela é calculada pela potência de cada equipamento vezes multiplicado pelo tempo que ele foi usado, certo? Então, aqui estão todos os equipamentos que a gente usou durante essa manhã, enquanto a gente acordava, tomava banho e tomava café, desculpa. Então, tem a lâmpada, o carregador, o aquecedor, o secador de cabelo, a chaleira, a torneira elétrica, o chuveiro elétrico, a sanduicheira e o micro-ondas. Então, o que a gente vai fazer com essas informações? Em cada equipamento que a gente usou aqui, tem o tempo que ele foi gasto, certo? Então, a gente vai calcular a energia de cada equipamento pela potência que está descrita aqui e pelo tempo que está em cada atividade, beleza? Então, a gente vai calcular a energia total desse dia que a gente descreveu. E as contas, elas são mensais, certo? Então, é um período de 30 dias. Então, a gente vai pegar essa manhã, multiplicar por 30, que a gente vai ter o valor total do nosso mês. Sendo que é só de manhã, né? Não pode esquecer disso. Então, vamos lá. Como a gente calcula o custo mensal?
Como eu falei lá, a gente calcula pela potência de cada equipamento, pelo tempo, né? E quantos equipamentos. Por exemplo, nas lâmpadas, a gente tinha 3 lâmpadas que ficaram 1 hora cada acesa, né? A lâmpada do quarto, a lâmpada do banheiro e a lâmpada da cozinha. Então, a continha tá aqui, né? O consumo por dia. Então, aqui tem a continha da lâmpada, do aquecedor, do carregador, do chuveiro, do secador, do micro-ondas, da energia elétrica, da chaleira e da sanduicheira. Então, depois de multiplicar tudo, a gente faz a soma final de todos, o que resulta num consumo de 7.682 watts-horas por dia, beleza? Como a gente quer um custo mensal, a gente multiplica por 30, que dá o 230 kWh por mês. Agora, para calcular a conta de luz, a gente precisava saber o consumo por mês, que a gente achou na conta anterior, certo? E a gente precisa saber qual é o valor da tarifa de luz, porque em cada estado tem uma tarifa diferente, porque é fornecido por empresas diferentes, certo? Essa fatura eu peguei de 2010 e é da Copel, então é do estado do Paraná. Nessa descrição dessa fatura aqui, tem energia elétrica e a conta de iluminação pública do município. Então, nessa fatura que eu peguei aqui, o consumo foi de 110 kWh e o valor unitário de 0,63 aproximadamente. Multiplicando os dois, dá 69,28 e a conta de iluminação pública mais 4,5. Somando os dois valores aqui, tem o valor total de 63,33. Beleza? Essa é na fatura que está nessa fotinha aqui, que indica o valor da unitário do quilowatt-hora, porque é 1, certo? Então, para calcular a nossa conta de luz, a gente precisa da energia, que a gente calculou aqui, e da tarifa, que é a mesma tarifa. Então, o valor da conta de luz é 230 kWh multiplicado pela tarifa, que é 0,63 reais por kWh. Multiplicando os dois valores, a gente fica com o resultado de R$ 144,90 para o valor da conta de luz. Isso em reais. Fechou? Então, para calcular a conta de luz, né? Se a gente precisasse, se a gente não tivesse uma fatura que explicasse, que visse o consumo direitinho, a gente precisaria ver a potência de cada equipamento que a gente usa e multiplicar pelo tempo, multiplicar pelos dias, certo? E pela tarifa. Então, isso tudo dá a conta mensal de luz. E agora eu queria perguntar para vocês o que acontece em um T, se é uma associação em série ou em paralelo. Vocês lembram que a associação em série a corrente é contínua, né? E em paralelo a corrente é descontínua. Então, a gente vai procurar uma resistência equivalente do circuito inteiro. Em um T é uma associação em paralelo, beleza? Vamos supor que esse T estava lá na cozinha e eu liguei a sanduicheira, a chaleira e vamos supor que tinha a lâmpada lá, certo? Então, vai ser esse circuito aqui. Mas antes de analisar esse segundo circuito aqui, vamos para o primeiro. O que está acontecendo aqui? A gente tem um circuito simples. Aqui nós temos a tensão, tem a resistência e a gente consegue calcular a corrente que passa nele tranquilamente pela primeira lei de Ohm, certo? O URI substitui os valores aqui. A corrente que passa nesse circuito é de 12,7 amperes. Agora vamos ver o que acontece nesse segundo circuito aqui. Tem a tensão de 127 volts, temos uma resistência de 10 ohms, temos uma resistência de 20 ohms e temos uma resistência de 13 ohms. Calculando a resistência equivalente, a gente tem 4 ohms. Usando a primeira lei de Ohm, a gente calcula que a corrente é de 31 amperes. Vocês viram que a corrente no segundo circuito é bem maior, né? Então, agora a gente vai ver o que acontece nesses dois casos.
Essa seção nominal aqui é a seção do fio, certo? Do fio que está no circuito elétrico das nossas casas. Então, tem fios fininhos e fios bem mais grossos, né? O menorzinho mais fininho é de 2,5 e o mais grossão é de 16. Mas acredito que em nenhuma casa chega um fio de 16, certo? E aqui no primeiro caso, a corrente é 12,7. Então, esse fio mais fininho aqui, ele aguenta sem problema nenhum esse circuito que está ligado aqui, beleza? Quando a gente vem para o segundo circuito, essa corrente aqui já é bem maior, já é 31 amperes. Só que nesse fio mais fino aqui, ele tem uma corrente máxima de 24 amperes. O que acontece? Aqui vai acontecer provavelmente um acidente. A corrente é muito maior do que esse fio aguenta. Vai acontecer efeito Joule e provavelmente vai esquentar com efeito Joule e provavelmente vai causar um incêndio, certo? Então é por isso que tem muitas reportagens falando de que a gente precisa tomar muito cuidado quando for usar um T, beleza? E aqui, ó, vocês já podem ver que na seção nominal 4, ele já engloba os dois casos, certo? Só que a gente está falando de uma residência, beleza? Então, fiquem sempre ligados, né? E prestem atenção o que a gente está ligando na tomada, se a gente está associando a alguns equipamentos que pode ocorrer alguns acidentes por causa dessas ligações na tomada, tá? Então, gente, aqui vocês já devem ter visto no mercado essa etiqueta aqui. Ela está nos equipamentos de eletrodomésticos, na seção de eletrodomésticos do mercado. Então, ele fala da eficiência, né, de que ele precisa de menos energia para funcionar. E olha que interessante, aqui tem o consumo de energia por quilowatt-mês. Então, aqui já dá uma ideia de quanta energia ele vai gastar por mês quando você ligar na sua casa. Tá? Então, quando vocês forem pesquisar e procurar equipamentos para trocar, certo? Fiquem ligados nesse consumo de energia do equipamento dos eletrodomésticos, beleza? Aqui a gente já sabe como funciona um T, a gente também já sabe o quanto custa tomar um banho e a gente também sabe quanto custa deixar uma luz acesa. Então, quando saírem do cômodo, por favor, apaguem as luzes. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.